Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Guilherme Campos aqui, professor de Educação Física da Rede Estadual do Maranhão. E nessa aula de hoje, do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo, eu vou dar continuidade a esses conteúdos que nós estamos falando aqui de esportes aquáticos. A aula passada eu falei de natação e hoje nós iremos falar do nado sincronizado. Nomenclatura essa que já foi alterada desde 2017, não é mais nado sincronizado, é nado artístico. Mas como vocês conhecem mais como nado sincronizado, é o que é mais convencional aí por todo mundo, eu coloquei aqui na aula nado sincronizado, mas também pode ser conhecido, é chamado na verdade, na atualidade, como nado artístico, tá? Então, o que é que nós iremos aprender nessa aulinha de hoje? Eu trouxe um pouquinho do histórico, nós iremos conceituar, classificação segundo a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Vou falar da piscina do nado sincronizado, as formas de disputas, as apresentações, a avaliação das apresentações, alguns movimentos e, por último, curiosidades. Então, o histórico. O nado sincronizado tem uma particularidade que vem desde o seu nascimento, o caráter artístico. Isso porque a modalidade surgiu entre o fim do século XIX e o início do século XX, como um verdadeiro balé aquático. No início, as apresentações eram feitas por homens, mas logo as mulheres passaram a dominar. Então percebam bem aí que está por homens em vermelho. Professor, por que o senhor colocou em vermelho? Porque hoje, na atualidade, o nado artístico nas Olimpíadas, que é o maior evento esportivo do mundo, ela é uma modalidade exclusivamente do sexo feminino. Os homens não participam do nado artístico nos Jogos Olímpicos. Já existem algumas disputas, alguns campeonatos que envolvem ali o sexo masculino, mas nos Jogos Olímpicos somente as mulheres participam. No início, por que então tinha só homens, professor? Por se tratar de uma modalidade que era executada ali na água, por conta das vestimentas que eram utilizadas para facilitar, as mulheres elas acabavam não participando por conta daquele cuidado em relação às vestimentas. As mulheres tinham que estar sempre muito bem vestidas. Então, isso era um dos impedimentos que não deixavam com que a mulher praticasse ali o nado artístico. A primeira competição dessa modalidade, ela surge ali em Berlim, na Alemanha, em 1891. Então, os alemães que foram os criadores dessa modalidade. A Annette Kellerman, em 1905, uma australiana, ela executou os movimentos relacionados ao nado artístico numa caixa transparente. Ela foi uma das percussoras, sofreu muito em relação à discriminação, ao preconceito de acordo com as suas vestimentas, aquilo que eu falei ainda há pouco para vocês. Mas esse é o nome forte que nós temos no nado sincronizado, no nado artístico. E em 1920, outra mulher, Catherine Curtis, fez o quê? Foi quem começou a fazer as suas apresentações. Forma circense, às vezes algumas apresentações. Começou a levar o nado artístico, começou ali a adaptar até algumas regrinhas, como deveria ser praticado. Começou a dar um norte nessa modalidade esportiva, certo? O conceito é um esporte que mistura elementos da natação, dança e ginástica. Ele consiste na execução dentro de uma piscina, de uma rotina de movimentos ao ritmo da música. Esta modalidade esportiva pode ser disputada individualmente, em casal ou em equipe. Está aqui. O nado sincronizado ele traz três elementos, ó, da dança, da ginástica e dos esportes. Quando eu trago esses elementos aqui, ó, nós já iremos imaginar
que essas aqui são 3 unidades temáticas da educação física. E torna-se esporte porque quando começa a ter aquelas regrinhas, existem federações, confederações, existe todas aquelas regras que são rígidas. A ginástica, por ter movimentos ginásticos. Dança, por ter envolvimento ali da dança, por ter um ritmo, por ter movimento corporal, por ter espaço, por ter tempo, que são os elementos estruturantes da dança. Então isso tudo acontece, 3 unidades temáticas são envolvidas no nado artístico: a dança, a ginástica e o esporte. Classificação segundo a BNCC. Tá, vocês já viram que o nado artístico é um esporte. Hoje é um esporte. E ele se classifica. Quanto à classificação dessa modalidade esportiva, ele é técnico combinatório. Porque ele exige uma série de movimentos que são técnicos e são combinados ali. Os esportes são classificados de diversas formas. Essa é uma. Existem aqueles esportes de invasão, esporte de marca, esporte de rede, esporte de combate. Então, o nado artístico ele é classificado como técnico combinatório. Está ali, ó, as atletas estão realizando uma apresentação. Existe toda uma coreografia que é combinada entre essas atletas. Tem que ter uma similaridade, tem que estar tudo bem compassado, tudo bem certinho, para que essa equipe, esse grupo, eles pontuem muito bem. Que eles devem ter uma certa sincronia. A piscina do nado sincronizado. Ela tem 30 metros de comprimento por 20 metros de largura. 30 de comprimento por 20 metros de largura. Profundidade, 3 metros de profundidade. O que é interessante eu falar para vocês também relacionado à piscina, o som, existe som na parte interna da piscina. Ora, se elas executam as suas coreografias com música, se elas dançam, tem aquele elemento da dança, elas devem saber, elas devem escutar o que está acontecendo quando elas estão com a sua cabeça submersa. Porque tudo é muito coreografado, tudo é relacionado ao tempo e espaço. Tá? Que elas realizando, as caixinhas de som ficam posicionadas na parte interna da piscina. Uma curiosidade relacionada ao nado artístico. As atletas, mesmo quando executam movimentos com a cabeça submersa, com a cabeça dentro da água, elas devem estar com os olhos abertos a todo tempo. Um dos critérios de avaliação, elas devem ter elegância no seu nado, estar ali todo o tempo sorrindo nas suas apresentações. São movimentos que elas executam que são bem difíceis, exigem muita força, exigem muita resistência muscular, exige muito da questão da aplicação da força do músculo, da propriocepção muscular, mas ali elas têm que demonstrar leveza, assim como acontece no balé. O balé, a bailarina, ela dança ali, está executando movimentos bem difíceis, está sentindo bastante dor em alguns movimentos que ela está executando, mas ela tem que mostrar que tudo aquilo está acontecendo de forma leve e sutil. Formas de disputa. Existem três formas: solo, dueto e equipes. Solo, somente um atleta. Dueto, composta por 2 atletas. E equipes, mínimos de 4 atletas e no máximo 8 atletas. Coloquei aqui as imagens de uma apresentação solo, de uma apresentação de um dueto. Percebam que eu coloquei um homem e uma mulher. Porém, vocês já sabem, eu já falei para vocês no início da aula, que as provas olímpicas são exclusivamente o quê? Femininas. Então, esse rapaz aqui, com certeza, ele está fazendo uma apresentação de algum campeonato mundial, alguma outra coisa. Menos a apresentação dos Jogos Olímpicos, que os homens não podem participar, mesmo eles sendo criadores dessa modalidade. Hoje, o nado artístico é exclusivamente feminino nos Jogos Olímpicos. E uma apresentação de grupos. 8 atletas, elas têm direito a levar mais uma atleta reserva. Então, a equipe é composta por 9 atletas, mas somente 8 atletas fazem a
apresentação. As apresentações. Aí eu falei para vocês das apresentações. Existem 2 tipos de rotinas na qual as atletas serão avaliadas. Existe a rotina técnica e a rotina livre. A rotina técnica é o quê? Nessa prova, as atletas possuem uma lista de elementos obrigatórios a serem apresentados e avaliados pelos juízes. Então, os atletas eles recebem uma lista de movimentos que são obrigatórios, que devem ser executados por essa equipe ou por esse indivíduo, certo? E assim ele vai pontuar. Vai pontuar como? De acordo com a melhor técnica, a melhor precisão dos movimentos. São critérios que eu vou chegar daqui a pouco, os elementos que levam em consideração as avaliações. A rotina técnica solo, ela tem duração, olha a tabelinha aí, ó, de 2 minutos. A rotina técnica de duplas tem uma duração de 2 minutos e 20 segundos. A rotina técnica de equipes tem a duração de 2 minutos e 50 segundos. Aqui nós estamos falando da rotina técnica, que são aqueles elementos obrigatórios, que se é solo, se é em dupla ou se é em equipe, tem que executar. Rotina livre. Diferentemente da rotina técnica, na rotina livre não há restrições quanto aos elementos coreográficos. Então, aqui é uma rotina livre. O atleta ele vai montar a sua rotina. Não existe uma obrigatoriedade de elementos na qual ele vai ter que executar. A duração da rotina livre do solo é de 2 minutos e 30 segundos. De dupla, 3 minutos. De equipes, 4 minutinhos. Essa é a duração das apresentações da rotina livre. A avaliação das apresentações. Como é que acontece a avaliação das apresentações? São colocados lá 5 juízes, né? E eles vão levar em consideração a execução, a impressão artística e a dificuldade. Esses são os elementos que serão avaliados pelos árbitros, pelos juízes dessa prova. Daí o que acontece? Pega-se as notas desses juízes, né? Desses 5 juízes, e vão ser retiradas a maior e a menor nota. A maior e a menor nota é excluída, ficam as demais. Dessas demais, tira-se a média. Essa é a nota que será dada ao indivíduo, à dupla ou à equipe. Está aqui o quadro para vocês, o exemplo. O primeiro árbitro na execução deu 8,5, deu 8,7, deu 8,7 novamente, o terceiro árbitro, 9,2 e 8,3. Qual é a menor notinha? O 8,3. Então, essa nota ela é eliminada. Qual é a maior nota? O 9,2. Essa nota também é eliminada. Então, na execução, essa equipe aqui, ou esse solo, essa dupla, tanto faz, teve uma nota média de 8,6. Isso na execução. Quanto à impressão artística, a maior nota que foi dada foi a nota do árbitro, do juiz de número 1. Ele deu 9,1. Então, essa primeira nota ela é eliminada, porque ela é a maior. A menor nota foi o 8,5. Sendo 8,5, também é eliminada. Então, soma-se e é dado 8,7. Isso quanto à impressão artística. Em relação à dificuldade, a mesma coisa é avaliada. Maior nota aqui no caso foi o 9,2 e a menor nota o 8,8, que configurou lá, que resultou no 8,9. Aí depois tira-se uma média geral desses elementos aqui, dessas notas. Alguns movimentos do nado artístico, tá? Ação em cadência consiste na realização idêntica do mesmo movimento pelas atletas, uma a uma. É uma sequência de modo a formar um efeito cascata. Tá aqui a imagem para vocês, ó. Percebam que elas estão com as mãos sobre a cabeça uma da outra e essa aqui já está mergulhando.
essa aqui já vai iniciar o movimento de descida. E assim vai fazendo como se fosse uma onda. Aquela onda que acontece quando a gente vai no estádio de futebol, que acontece uma onda lá que a gente vai esperando até a nossa hora de ficar em pé. Aquilo ali é uma ação em cadência que acontece. Aquele movimento daquela onda. Olé! Aquilo ali é bem bacana. Então ali é a ação em cadência. Alçada de tronco. Configura uma subida rápida da atleta até a superfície da água, com a cabeça emergindo antes do restante do corpo e em posição vertical. Então vamos imaginar que essas atletas estavam submersas, né, na água, e elas saltam como se estivesse saltando de dentro da água de forma vertical, surgindo primeiro ali a cabeça. Percebam que os movimentos são sempre muito bem sincronizados, porque isso vai contar ponto. Isso é um dos elementos que é contado ponto. Mostrei para vocês ainda há pouco. Cancan. Nesse movimento, a atleta permanece deitada na superfície da água, com uma perna levantada perpendicularmente ao corpo. Está aqui a perna perpendicular a 90 graus. Vamos imaginar que ela está aqui boiando na água, ela está deitada sobre a água. E ela executa esse movimento. Essa levantada de apenas uma perna. Esse movimento é chamado cancan. Critério de avaliação, essa perna está bem estendida. As pontas dos pés, o dedo apontando para cima. Movimentos lá que são executados na ginástica, no balé. Carpa de frente. As movimentações na posição carpada correspondem às figuras em que os quadris são flexionados em um ângulo de 90 graus, com as pernas ao nível da superfície e o restante do corpo em imersão. Está aqui a superfície da água. O que está flexionado aqui? O quadril. Então, a perna dela aqui está a 90 graus. Um ângulo de 90 graus. Ó. Percebam que o corpo dela está submerso, a água está aqui. As pernas estão na superfície da água. Essa é a carpa de frente. Temos ainda o flamingo. Essa movimentação consiste em manter o corpo na posição horizontal, com o quadril levemente imerso e o rosto na superfície. Além disso, a atleta deve estender uma perna na superfície, enquanto mantém a outra flexionada junto ao peito, formando assim a figura que representa a posição característica do flamingo. Então vamos imaginar aqui, ó. Percebam que formam uma imagem aqui de um flamingo, ó. Os joelhos flexionados, uma perna estendida e a cabeça aqui levemente aparecendo aqui na água. Esse é mais um movimento do nado artístico. Temos o guindaste. Essa posição é caracterizada pela inversão do eixo vertical, em que a atleta fica com o corpo ereto, sustentando as duas pernas na superfície, ambas estendidas de forma a formar um ângulo de 90 graus entre elas. Tá aqui, ela está de cabeça para baixo, está com o seu corpo submerso, uma perna estendida para cima na vertical e a outra estendida na horizontal, formando esse ângulo aqui de 90 graus. Esse é o movimento chamado guindaste. E por último, aqui eu trouxe como curiosidade, os nadadores perdem ponto nas seguintes situações: quando tocam o fundo da piscina, descansam na borda e olhar sem sorriso ou graça. Aquilo que eu falei para vocês ainda há pouco. Mesmo que ela esteja ali executando movimentos que exigem muito do corpo dela, muito daquelas capacidades físicas que nós já estudamos, força, resistência muscular, resistência cardiorrespiratória, ela tem que estar com um sorriso no rosto. Ela tem que ter essa graça. Geralmente elas usam coque para que os cabelos não atrapalhem elas. Percebam que elas usam uma maquiagem que não sai na água. Tem que ter toda uma elegância, toda uma beleza. As atletas aqui estão bem maquiadas. O outro tópico: os nadadores de nado sincronizado devem manter os olhos abertos embaixo da água. Já falei para vocês no início da aula. Mesmo que os atletas estejam com a cabeça dentro da água, elas devem permanecer ali com seus olhos abertos. E eles usam também essa espécie de nose clip, que é uma espécie de clipe que é colocada aqui no seu nariz. Para quê? Para evitar que elas acabem ali expirando ali
aspirando água ali, entrando para, dificultando ali o seu nado. Tá certo? Então, galerinha, eu vou ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. A próxima aula eu vou falar sobre saltos ornamentais. Vamos para cima, hein?